A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje estaremos iniciando o segundo trimestre do ano de 2022. Neste segundo trimestre estaremos comentando a lição que tem como tema e título os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Amém? Iniciando mais um trimestre, neste ano que seja um trimestre de bênção e de paz, ao qual nós estaremos estudando o Sermão do Monte. O comentarista desta lição é o pastor Osiel Gomes. Ele é formado em teologia, filosofia, direito, pedagogia e psicanálise. É pós-graduado em docência do ensino superior e lecionou hebraico e grego no Seminário Batista. O pastor Osiel Gomes, meu irmão, ele preside a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Campo Tiriricau, em São Luís, Maranhão. Amém? Este é o autor. Um pastor que é bênção nas nossas vidas, que traz lições morais, ensinamentos profundos e verdadeiros acerca do reino de Deus. E este trimestre, a lição que temos em mãos, o livro de apoio, foi de autoria do pastor Osiel Gomes. Então, neste trimestre, estaremos estudando os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a igreja. Na lição de número 1, a lição que irá abrir o nosso trimestre, tem o título, a lição de número 1, lições bíblicas adultos, o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Amém? É a nossa primeira lição, a qual nós estaremos comentando e fornecendo subsídio extras na aula de hoje. O texto áureo encontra-se em Mateus, capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Verdade prática. O Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Mateus, capítulo 5, dos versículos 1 ao versículo de número 12. Então vamos lá, meus irmãos, comentar a primeira lição deste trimestre que se inicia, o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Falando de Sermão do Monte, meus irmãos, como o pastor Osiel comenta no livro de apoio, que não se pode renegar a grande influência e leitura que se faz do Sermão da Montanha. Atribui-se a ele as mais diversas nomenclaturas. Ele é conhecido como cristianismo essencial, manifesto de Cristo, o alvo da vida, a vida cristã ideal. Porém, meus irmãos, o que se pode realmente dizer é que nos capítulos 5 a 7 de Mateus, o que se tem é a sinopse do ensino ético das exigências de Cristo para aqueles que desejam fazer parte do seu reino, para aqueles que desejam fazer parte do seu reino, meu irmão. Porque o simples fato, meu irmão, desse sermão ser o mais conhecido, as palavras mais conhecidas do Evangelho que foram proferidas por Cristo é o Sermão do Monte, meu irmão. É um sermão bastante conhecido, não só por aqueles que seguem a Cristo, que verdadeiramente são discípulos de Cristo, mas também por aqueles que não seguem a Cristo, que são aversos à fé cristã, mas têm esses conhecimentos éticos, essas práticas éticas e morais na sua vivência, no seu estilo de vida. Então, meu irmão, o simples fato de ser o mais conhecido ensino de Cristo não garante plenamente sua compreensão e prática. Observe, ele é muito conhecido, mas ser conhecido não garante que a sua compreensão e prática sejam plenas, pois disso resulta a necessidade, porque
tem uma coisa importante e necessária, meu irmão, para aquele que quer compreender e praticar. E qual é a coisa necessária que tem que ter? A transformação divina. Meu irmão, só pode realmente valorizar aquilo que é espiritual, procedente de Cristo, quando se é espiritual. A Bíblia fala que o homem espiritual discerne bem a tudo, mas por ninguém é discernido. Por isso a palavra de Deus nos fala que nós, crentes em Cristo, que aceitamos a Cristo e temos a fé em Cristo, somos crentes, somos seres humanos espirituais, ou seja, não somos mais homem natural, nem carnal, mas homem espiritual, que discerne bem a tudo. Por isso Cristo falou a Nicodemos: Nicodemos, aquele que é nascido do Espírito é igual ao vento, que você não sabe de onde ele veio nem para onde vai. Assim aquele que é nascido do Espírito, porque ele discerne bem a todos. E a tudo, mas por ninguém é discernido, assim como o vento vem e vai, e você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim aquele que é nascido do Espírito, meu irmão. Então, para entender, para praticar, somente aquele que é lavado, remido no sangue de Jesus. O primeiro tópico da lição, o autor vai falar sobre a estrutura do Sermão do Monte. Ele vai falar por que Sermão do Monte. Aí vai explicar que por que é Sermão do Monte. É Sermão do Monte porque o livro de Mateus nos fala que Cristo subiu ao monte. E isso está muito claro no versículo 1, já de Mateus 5, como foi lido na leitura bíblica em classe. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Porém, meu irmão, o que acontece? Existe uma discussão para saber se esse sermão é chamado de monte porque Cristo pregou no monte, ou porque em Lucas fala que Cristo estava na planície, ou seja, é sermão. O autor traz essa discussão no livro de apoio, falando por que Sermão do Monte nesse tópico aqui, que fala é Sermão do Monte ou Sermão da Planície. Agora, por que isso começa essa questão da estrutura? Antes de falarmos dessa estrutura, vale frisar e aprendermos bem esse passo que nós estamos falando aqui, se é sermão da montanha ou é sermão da planície, porque parece uma contradição, mas na verdade não é uma contradição. Não é. Tem um autor no seu comentário bíblico, William Hendricks, ele fala que, de acordo com Lucas, o sermão foi pronunciado no lugar plano, porque em Lucas 6,17 fala isso. Mas de acordo com Mateus, como nós lemos agora em Mateus 5, capítulo 1, foi sobre um monte. Aparentemente, contradição desaparece. Seja admitindo que Jesus pronunciou seu discurso num planalto, ou que, tendo escolhido seus discípulos num cume do monte, desceu com eles para a planície, onde curou os enfermos, e em seguida, com os discípulos, voltou para o cume do monte. Os irmãos podem perceber isso lendo na sequência Marcos, capítulo 3, versículo 13, depois Lucas, capítulo 6, versículo 17 e depois Mateus, capítulo 5, versículo 1. Lendo nessa ordem, vai perceber o que nós estamos falando, que essa aparente contradição desaparece. Então, se o segundo ponto de vista, meu irmão, for adotado, tudo indica que na planície ele parou para curar os enfermos. No alto do monte ele se sentou, segundo o costume da época, conforme Marcos 4:1, para pronunciar o sermão. Seja qual for o ponto de vista que alguém adote, meu irmão, é evidente que nenhum conflito entre Mateus e Lucas
pode ser provado. Então não pode ser provado nenhum conflito, mas que os textos se coadunam, como nessa sequência de versículos que dá para perceber o que foi que aconteceu. Então há que se dizer, meu irmão, que em relação à questão se o assunto foi abordado também de uma só vez ou em partes, porque também existe essa temática quanto à questão do monte, se ele foi falado de uma única vez, ou seja, ele possui uma unidade única que Cristo proferiu em 1 hora, em 2, em 3 horas, direto, ou se foi transcrito por Mateus os ensinamentos ao longo talvez de dias que Cristo anunciou essas palavras e ele condensou em uma única passagem, uma única escritura, ou seja, ajuntou, aglomerou aquilo que Cristo falou. Existem essas duas vertentes também. Olha só, meu irmão, como o Sermão do Monte, quando nós nos debruçamos para estudar a palavra de Deus, surgem questões que vale a pena nós trazermos para os irmãos, para compreendermos e para entendermos. Porque este é o objetivo de uma aula, meu irmão. Elucidar todas as possíveis contradições que possam existir em um texto bíblico e que venha, meu irmão, a motivar os alunos a estudar, meditar na palavra de Deus para que venham a compreender. Então nós já falamos que por que Sermão do Monte? A pergunta foi no monte ou numa planície? Respondemos já isso com a resposta aqui de um comentário bíblico bastante conhecido, e agora nós estamos levantando a questão se esse Sermão do Monte foi falado de uma única vez por Cristo, em um único dia, ou se foi condensado pelo autor em vários dias, ou seja, Jesus proferiu essas palavras em dias diferentes, porém o autor reuniu-as em um único trecho das suas escrituras. Então existe essa questão, se esse assunto foi abordado de uma só vez ou se aconteceu em várias ocasiões no ministério de Cristo. Meu irmão, uma coisa eu sei dizer, o duelo é grande, pois de um lado existem aqueles que são categóricos em afirmar que é assim unidade neste sermão, ao passo que outros apresentam seus argumentos assegurando que não existe unidade. Então existe esses duas vertentes também, assim como se é sermão da planície ou do monte. E aqui novamente surge esse embate, meu irmão, que é um debate que continua até hoje e jamais se chegou a um consenso definitivo. Aí o autor, meu irmão, no livro de apoio, ele é bem mais esmiuçado e vai mostrar tanto argumentos que defende que foi sim proferido em unidade, a unidade defende a unidade e vai dar alguns argumentos que defende, bem como aqueles que defendem a não unidade, ou seja, que foi falado em vários momentos, mas que foi reunido em um único sermão. E ele vai trazer algumas coisas deste ponto. Nós não vamos comentar esta parte porque a gente lança para os irmãos, para que os irmãos venham a pesquisar, porque isso não é um assunto que vai ser debatido em sala de aula. Como nós damos aula aqui, certamente muitos professores assistem, escutam, também muitos alunos, para os irmãos entender que tem essa discussão até hoje não chegou-se a nenhum consenso. Então, em resumo disto tudo, esses debates, claro que vão se perdurar ao longo do tempo, não vai se chegar a esta resposta concisa. Então, portanto, meu irmão, ainda que perdurem os debates quanto à unidade literária de Mateus, se foi proferido por Jesus em uma única unidade ou em ocasiões distintas, se Jesus, meu irmão, proferiu tal sermão em um só momento ou em diversos, que é essa discussão que acontece, nada disto vai retirar, não vai retirar o que? O brilho dos conteúdos ensinados, porque o que interessa é o conteúdo que está
neste sermão, conhecido como Sermão do Monte, que nós já falamos porque Jesus proferiu ele no monte. Então é isso que nós vamos falar. E o autor vai seguir falando sobre essa estrutura do monte, do Sermão do Monte. Então, para compreendermos com precisão essa estrutura do Sermão do Monte, é necessário que se esteja atento, meu irmão, à expressão que sempre fecha os 5 discursos. Então, nós já estamos falando aqui que o Sermão do Monte ele possui 5 discursos. Como aparece em Mateus, porque você tem que perceber que fala, quando Jesus acabou, e tendo Jesus dito essas palavras, ou seja, está mostrando, meu irmão, que o Sermão do Monte é um dos primeiros deste discurso, depois há que se atentar para a narrativa que continua, que a narrativa continua. Então nós temos que perceber que essa estrutura que o autor está falando aqui, é sobre o Sermão do Monte, esses 5 sermões que existem, que claro, nós vamos estudar ao longo deste trimestre. Então, meu irmão, também é importante observar que Jesus não seria apenas cumpridor da lei, mas daria uma nova interpretação a esta, a qual seria plenamente verdadeira. Daí o motivo constante de suas palavras. Eu, porém, vos digo. Vai encontrar bastante isso no Sermão do Monte. Entretanto, nessa estrutura do Sermão do Monte, meu irmão, Mateus mostra que Jesus faz uma ponte. Isso fica bem claro quando vamos ler o Evangelho de Mateus, nessa parte que fala sobre o Sermão do Monte, que mostra isso, que Mateus faz essa ponte entre o reino e a justiça, sendo um arrependimento a condição para a entrada neste reino. Não a justiça própria, meus irmãos, mas a justiça de Cristo. Em seguida, Jesus passa a falar das bem-aventuranças e podemos notar que o motivo da segunda cláusula é dependente da primeira. Um exemplo claro disso é o trecho que Cristo fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, o motivo da segunda cláusula é dependente da primeira. Há uma promessa do reino para os que são bem-aventurados, sendo essa a agudez da mesma, meu irmão. Isso que faz com que o crente prossiga, porque toda vez que ele fala bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino de Deus. Então essas bem-aventuranças, meu irmão, se vocês perceberem, o motivo da segunda cláusula, neste exemplo que nós estamos aqui, porque deles é o reino dos céus, depende da primeira. E qual é a primeira? Bem-aventurados os pobres de espírito. É isso que o Senhor está transmitindo através do que nós estamos estudando, meu irmão, sobre essa estrutura do Sermão do Monte. O autor prossegue falando e fala a quem se destina o Sermão do Monte. É uma discussão também que vem desde lá de trás, porém existem algumas visões. Os luteranos davam um conceito elevadíssimo ao Sermão do Monte, mas faziam isso dizendo que suas ideias eram tão belos que não poderiam ser realizados, de modo que Jesus os ensinou para mostrar a insuficiência humana. A visão dos luteranos, servindo apenas como recurso para preparar os homens para receber o Evangelho de Cristo. Ou seja, eles falam que os conceitos que estão ali no Sermão do Monte são tão elevadíssimos que o homem é incapaz de realizar e de fazer e de seguir, de praticar. E eles afirmam que o sermão foi pronunciado para isso, para mostrar que o ser humano, meu irmão, é insuficiente pelas suas forças. Obviamente, sim. Mas nesse sentido que eles estão falando aqui, é como se Cristo falou e ensinou alguns conceitos, algumas práticas que o homem não é capaz de exercer. Isso é o que os luteranos acreditam. A Igreja Católica Romana, no período medieval, via tais ensinos como os conselhos evangélicos, olha só, os quais estavam destinados para poucas pessoas,
somente aquelas que procuravam a perfeição, mas não era um mandamento para todos os cristãos. Olha só, também um erro. Não é para todos os cristãos, é para apenas alguns. Já na linha do dispensacionalistas, os ensinos de Jesus no Sermão do Monte seriam para o tempo futuro, quando escatologicamente acontecerá a chegada do seu reino. Meu irmão, de modo bem direto, podemos dizer que o Sermão do Monte foi destinado tanto para os discípulos de Cristo em particular, como também para a multidão que estava em torno dele. Porque se analisarmos algumas citações dos versos finais do Sermão de Cristo, entenderemos que ele desejava que todos tivessem acesso a tais ensinos, a razão pela qual faz sua exigência para aqueles que são salvos. Ele faz essa exigência para aqueles que são salvos. Mateus 7, do 13 ao 14, depois versículo 17, versículo 21, versículo 24 e versículo 25. E também para os que não são, Mateus 7, 13 e 14, como nós citamos anteriormente, o 26 e o 27. Incluía também os que fingem ser salvos, ser servos de Cristo. Mateus 7, do 15 ao 20 e do 21 ao 23. Então, meus irmãos, os que foram transformados pelo ensino de Cristo e que desejam viver no seu reino, procuram desenvolver sua vida e conduta segundo os ensinos expostos no Sermão do Monte, sem qualquer hipocrisia e fingimento. Então, concluindo essa parte aqui, a quem se destina o Sermão do Monte, nós vemos algumas visões dos luteranos, da Igreja Católica, dos dispensacionalistas. Mas já começamos a analisar e ver as citações que estão no final do Sermão do Monte, nos versos finais do Sermão do Monte, que mostra, sim, que Jesus desejava que todos tivessem a tais ensinamentos, que todos aprendessem e ouvissem. E isto era a razão, como nós falamos, pela qual sua exigência para aqueles que são salvos, para aqueles que não são, e também até aqueles que fingem ser salvos. Então, meu irmão, chegamos à conclusão que a ética de Cristo presente no Sermão do Monte, ela pode ser vivida assim e praticada por cada um de nós. Claro, não por nossa força, por nossa capacidade, mas sim por meio da graça de Deus em nossa vida. Pela nova posição que desfrutamos por causa da justiça de Jesus implantada em nós. De modo que não podemos jamais olhar para tais palavras como sendo impossíveis de serem cumpridas. Não era isso que Jesus estava falando. E os versículos que nós citamos é bem claro quanto a este entendimento. As bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. Outro vai falar o que são bem-aventuranças. Bem de forma clara e resumida, vai falar que vem do termo grego, o adjetivo makarios, cuja forma prolongada vem do poético makar, significando o mesmo. E o que quer dizer? Quer dizer feliz. Então, tal expressão, meu irmão, não pode ser totalmente compreendida no nosso português. Essa expressão, essa tradução, como procedente tanto do hebraico como do grego. Isso em sua essência, pois a palavra significa uma bênção, que aquele que a pronuncia, caso realmente tenha sido transformado por Cristo, sabe do seu valor, que se revela pela virtude no viver diário neste mundo. Meu irmão, essas bem-aventuranças apontam para um novo estilo de vida, que se expressa em ações e virtudes que brotam de um coração renovado por Cristo, ou seja, daquele que a vida de Cristo foi implantada em seu ser, que não vive mais segundo os padrões do mundo, mas conforme a política do reino de Deus.
Então, meu irmão, bem-aventurança significa isso, feliz. Mas não se restringe unicamente a essa tradução que nós fazemos de feliz. Porque vai muito mais além disso. Vai muito mais. Porque quando ela é traduzida para o português, ela não revela a verdadeira essência. E alguns até às vezes olham e pensam que bem-aventurado é aquela pessoa que é feliz. Pois os verdadeiramente, meu irmão, bem-aventurados são conscientes que as bem-atitudes, as bem-aventuranças só são possíveis para quem vive a salvação com Jesus Cristo. Então essa salvação, essa bem-aventurança, ser bem-aventurado vai além desse termo de ser feliz, porque abrange, meu irmão, um termo muito amplo, é uma bênção que é aquele que pronuncia, caso realmente tenha sido transformado por Cristo, sabe do seu valor. Então vai além disso, de felicidade, como nós estamos comentando aqui. Depois o autor vai falar o reino de Deus e seu caráter, que pelo aspecto bíblico, meu irmão, o que caracteriza o reino de Deus é primeiramente o sentido escatológico. Por que, primeiramente, o sentido escatológico, quando nós vamos falar nessa parte aqui? Porque sabe-se também que o presente já acontece na vida e no coração. Porque nós estamos falando do aspecto bíblico, quanto ao reino de Deus e seu caráter. Então nós estamos tratando ele primeiramente no seu sentido escatológico. Porém, a gente tem que saber que o reino presente já acontece na vida e no coração de homens e mulheres que foram regenerados pelo Espírito Santo de Deus, os quais já podem desfrutar, sim, já podem desfrutar, meu irmão, nesta vida presente, as bênçãos da salvação por intermédio de Jesus Cristo. Já pode sim, já pode sim. E quando nós vamos estudar e perceber sobre esse caráter do reino de Deus, vale frisar que esse caráter nós temos que ver ainda essa coisa que está ligada ao reino e à igreja. Mas que igreja? A igreja visível e invisível. Tem essas duas vertentes que nós devemos considerar com relação ao reino de Deus e seu caráter. Porque estamos falando do caráter do reino de Deus. Então nós estamos tratando sim de uma igreja visível e de uma igreja invisível, embora esses termos sejam um pouco fracos para definir a igreja de Deus, mas nós devemos comentar porque o autor comentou ela no livro de apoio e ele vai mostrar essa parte da igreja visível e esta parte da igreja invisível. Então, com relação à igreja visível, ele vai mostrar que isso da igreja visível, ou seja, a igreja que tem escola, que tem organizações de trabalhadores cristãos, organizações políticas cristãs, são claramente manifestações da igreja como um organismo vivo. Dessa maneira, tudo passa a estar debaixo do controle da igreja visível, ou seja, ele está falando aqui do lado institucional da igreja. E ele vai chegar à conclusão que a igreja visível não é reino, porém serve de instrumento para o estabelecimento e extensão do reino. Então, na verdade, o reino tem maior amplitude do que a igreja, porque ele engloba o todo, o reino de Deus. Busca o domínio sobre todas as esferas da vida e o controle absoluto em todo o mundo. Por isso, esse é o caráter do reino de Deus, é a expansão do reino de Deus, quando se está tentando elevar uma placa de igreja acima daquilo que é determinado e preconizado nas Sagradas Escrituras, está caminhando no sentido contrário da expansão do reino de Deus. E a expansão do reino de Deus, meu irmão, ele acontece com a pregação da palavra de Deus. Então a igreja visível não é reino de Deus. Não é reino, vamos falar assim. Não é reino, mas serve sim. Ela serve sim como instrumento para o estabelecimento e extensão do reino de Deus. Por quê? Porque na igreja visível tem pessoas que estão ali falando desse lado institucional que são verdadeiramente cristãs.
seguem a Cristo, fiéis, têm seu coração voltado para Deus, porém tem pessoas que não são. E a Bíblia fala que quando Cristo fala a parábola do joio e do trigo, meu irmão, os dois estão no mesmo lugar. Porém, não é tirado nem o joio, nem o trigo, mas os dois vão crescer juntos, no mesmo ambiente, no mesmo local. Mas vai chegar o dia, esse caráter que nós estamos falando aqui, escatológico, que Deus vai separar. Por isso tem essa igreja invisível, que ela engloba todo mundo, independente de ser salvo ou não, está dentro da igreja, porque a igreja é visível. Por isso o autor chega à conclusão que esta igreja não é o reino de Deus. Mas também ele vai falar dessa ligação que existe entre o reino e a igreja invisível. E só pode fazer parte, meu irmão, do reino e da igreja invisível aquele que já foi regenerado. De modo que para se estar no reino, é preciso primeiro estar no corpo de Cristo Jesus. Então nós devemos, irmão, entender essa parte que nós estamos falando aqui sobre a igreja visível e a igreja invisível. A igreja invisível, meu irmão, é a igreja que vai ser arrebatada por Cristo. E também faz parte dessa igreja aqueles que já morreram pela fé em Cristo. Faz parte da igreja invisível. Então a igreja invisível tem essa relação, essa ligação plena. Porque dentro da igreja visível, como nós falamos, existe todo tipo de pessoa, mas na igreja invisível não. É aquele que é nascido de novo, que já nasceu da água e do Espírito, está caminhando para o céu. Então essas pessoas sim fazem parte da igreja invisível. E como nós sabemos, eu não sei, mas Cristo sabe, vai chegar o dia que ele vai fazer separação entre o joio e o trigo. E quem são? É os súditos do reino de Deus. Ele vai falar agora sobre o súdito do reino de Deus. Então, aqueles que desejam fazer parte do reino de Deus, como nós já falamos, precisam primeiramente submeter ao seu querer, à sua vontade. Por isso, Jesus nos ensinou a orar assim. Como foi que Jesus ensinou? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Meu irmão, só pode fazer essa oração aquele que realmente já passou pelo novo nascimento, que é a condição necessária para ser admitido no reino. Então, os súditos do reino de Deus são os crentes, os fiéis, os lavados, os regenerados, os que já passaram pelo sangue do Cordeiro e tem suas vestiduras brancas, meu irmão. Porque os súditos do reino, eles vão evidenciar as mais belas qualidades, ou melhor, as bem-atitudes, as bem-aventuranças, porque já passaram pela regeneração, atentaram e atenderam a mensagem e se arrependeram, o que pode ser bem compreendido por meio da palavra metanoia, a qual mostra que mudaram suas ideias, mudaram seus pensamentos, abandonaram as más ações, estando prontos para viver uma nova vida e andar em um novo caminho, pois tomaram conhecimento de que seus pecados e os rejeitaram de uma vez por todas, fazendo como bem falou Jesus ao profeta Isaías, para deixar seus pecados sair dos maus caminhos. Isaías 1:16. E por fim o autor vai encerrar a lição falando do terceiro e último tópico, somos bem-aventurados. Ele vai falar bem-atitudes na vida dos salvos. E o autor frisa mais uma vez que há pessoas que podem ter sua felicidade por meio de uma filosofia, por meio de um estilo de vida. Todavia, a bem-aventurança do cristão, ela resulta de sua comunhão e fidelidade com Deus. De modo que ela pode ser vivida e expressada em qualquer circunstância da vida. Pois quem faz isso é o poder operante do Espírito Santo na vida do crente, meu irmão. Então, a bem-atitude na vida do crente, ele sim consegue
praticar e evidenciar qualidades daqueles que compõem o reino de Deus. E essas beatitudes na vida do salvo mostram, evidenciam o caráter do verdadeiro cristão, que é isto que nós devemos aprender e ter em mente, que nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. Para os salvos, um bom cheiro de salvação para a salvação, como o apóstolo Paulo fala aos Coríntios. Mas para os que se perdem, meu irmão, é cheiro de morte para a morte, porque o ímpio olha para mim e para a tua vida, e nós exalamos o bom cheiro de Cristo, o bom e agradável cheiro de Cristo, aroma suave de Cristo. Para quem é salvo, meu irmão, cheiro agradável, mas para quem não é, o cheiro não vai ser tão agradável, porque a condenação está sobre a vida dele, porque ele está debaixo ainda do pecado. Mas o Senhor nos conclama a levarmos o Evangelho, para que essas pessoas venham ser alcançadas, lavadas, regeneradas, justificadas, adotadas, santificadas e glorificadas, que é a nossa maior esperança. E existe prova sendo que o cristão é bem-aventurado. E é por meio das bem-aventuranças que se pode constatar que o crente realmente é uma nova pessoa. Pois ela descreve sua verdadeira condição espiritual, não esboçando qualquer atitude de grandeza, não esboça qualquer atitude de superioridade, não esboça qualquer atitude de orgulho, mas sim de humildade, o que é aprovado por Deus. Por isso Cristo fala que os humildes de espírito sempre reconhecem a sua pobreza espiritual. Por isso a palavra fala, bem-aventurados os pobres, os humildes de espírito. Meu irmão, aqueles que realmente estão vivendo a nova vida proposta por Cristo, continuam a expressar tais condições no seu viver diário, evidenciando fome e sede de justiça, ou seja, paixão profunda pela justiça pessoal. E mais prova de que o crente é realmente abençoado são primeiramente por seus atos de misericórdia, ou seja, são sempre piedosos para com todos e fazem isso porque seus corações estão limpos de todos os pecados. Então sim, existe prova de que o cristão é bem-aventurado. E o cristão salvo, meu irmão, ele é um pacificador, porque tem no seu ser a natureza de Deus em Cristo Jesus. E tudo isso é o que nós vemos e percebemos que o cristão, sim, ele é bem-aventurado. E a bem-aventurança evidencia-se na vida dos salvos. E a prova é o cumprimento, meu irmão, sendo pacificador, humilde de espírito, manso. E tudo isso está preconizado na palavra de Deus para o nosso entendimento. Então nós concluímos, meu irmão, citando a conclusão da lição bíblica que fala que o Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus. Nele constatamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como para com o próximo. Se cada crente fizesse do Sermão do Monte o seu norte ético de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós, não haveria espaço para meras opiniões intelectivas, visto que o propósito deste sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. É assim que Deus quer, porque o Sermão do Monte vai esclarecer que as bem-aventuranças são a verdadeira felicidade para quem nasceu de novo. Então a bem-aventurança alcança aquele, meu irmão, que é nascido de novo, que está alicerçado em Deus, que vive uma vida regrada à base de leitura da Bíblia, oração e jejum e a pregoação da palavra de Deus. Meu irmão, nós assim estamos comentando essa lição introdutória. Falamos sobre o Sermão do Monte e o caráter do reino de Deus, dando pontapé inicial para o início desse trimestre, que, se Deus quiser, vai ser bênção para nossas vidas. Amém? Então, que Deus abençoe os irmãos, continue nos acompanhando
no nosso canal EBD Fácil Motivadora. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta, deixe nos seus comentários. Não esqueça também de deixar o seu joinha. Se você chegou até aqui é porque você gostou, então deixe o seu joinha, ajude. Essa é a única ajuda que nós precisamos, é o seu joinha para fazer com que o vídeo seja visualizado por mais e mais pessoas e alcance pessoas, e que pessoas venham a se render aos pés de Cristo através das nossas aulas, das nossas ministrações, das lições bíblicas. Então que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor o permitir.